Olá, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu fiz uma leitura um tempo atrás, depois eu fiquei doente, minha voz não era a mesma. Daí eu tive que prolongar esse tempo de leitura. Hoje eu estou retornando porque eu vi lá um comentário de uma pessoa que aceita o desafio. Então, em resposta a essa pessoa e também permitindo com que essa meta minha ela siga, porque o desenvolvimento pessoal é uma procura pessoal. Então, cada um deve procurar a sua trilha de conhecimento. Então, eu parei na introdução, que era uma introdução longa, deste livro, A Linguagem Secreta dos Negócios, como decifrar qualquer pessoa em menos de 3 segundos. Então, isso aqui, até decifrar, é uma coisa que é difícil para algumas pessoas, porque depende da tipologia, da forma como ela enxerga o outro, né? Mas tendo ajuda e algumas receitinhas, né, a gente se favorece, principalmente nos negócios, que é bem importante. Então, nós paramos aqui na palavra bem claro. Eu vou terminar de ler essa introdução e a gente vai partir para a leitura em si. Então, como usar este livro? Da mesma forma como não existem duas pessoas iguais, não há uma forma de usar esse livro. A obra contém uma ampla variedade de informações e aplicações que podem ou não ser indicadas às circunstâncias e necessidades específicas do leitor. Tudo bem, porque mesmo que uma área de conhecimento em particular não se aplique à sua vida nesse momento, é possível que algum dia venha a se aplicar. O que você aprender agora irá levar em sua vida e talvez se surpreenda com os modos e as situações em que as lições serão colocadas na prática. Em geral, recomendo o leitor. Leia cada capítulo do início ao fim. Anote o que estiver relacionado com a situação, seja por refletir sua experiência ou por considerar interessante. Preste atenção às páginas de destaques no final de cada capítulo. Elas reúnem os aspectos essenciais que merecem ser enfatizadas. Caso o leitor encontre algo que pareça um pouco familiar ou desprovido de sentido, releia o capítulo a fim de compreender melhor esse item. Faça as atividades propostas do final de cada capítulo. Essas páginas apresentam perguntas, tarefas ou exercícios de diversas naturezas criados para reforçar o conteúdo. Pode ser tentador saltar os exercícios e ir direto para o capítulo seguinte, mas realmente recomendo não fazer isso. Reserve um tempo para parar e realizar as atividades antes de seguir em frente, pois essa medida irá ajudá-lo a aprender e aplicar a informação de maneira mais consistente e duradoura. Divida o que aprendeu com outras pessoas. É o que eu estou fazendo, estou dividindo. Converse sobre as lições com os amigos, familiares ou colegas. Peça a opinião deles sobre diversos aspectos e estimule-os a relatar suas experiências pessoais. É uma ótima ideia para uma pausa para o café ou durante o almoço, ou você ainda irá aprender coisas novas. Leia com um amigo. Encontre um parceiro para ler o livro e fazer exercícios como as parcerias para grupos de estudo. Aqui vamos dar início, né? Acredito que a forma mais indicada é que cada leitor tenha seu exemplar e a dupla trabalhe em conjunto, um capítulo por vez. Então, leia o capítulo e faça anotações. Depois, reúna-se com o parceiro para discutir as conclusões. A dupla pode optar por solucionar os exercícios conjuntamente ou fazê-los de forma individual e comparar os resultados. Olha, até aqui, essas intervenções são necessárias, porque quando nós queremos ler e também fazer com que isso seja aderente, nós temos que ter um movimento diferente de uma leitura passiva. Eu aceito, eu topo. Quem quiser, me chama.
Divirta-se, o estudo da linguagem secreta dos negócios e a aplicação dos princípios pode ser bastante divertida se você se propuser a isso. Assista a programas de televisão para encontrar exemplos de aspectos citados na obra. Seja uma experiência reveladora, para dizer o mínimo. Fale ao telefone diante do espelho para conferir sua própria linguagem corporal, se for ousado. Encontre um amigo disposto a colaborar e grave uma conversa enquanto a dupla toma um café. E em seguida assista ao vídeo e veja o que consegue identificar. Bom, vou procurar esse vídeo. Boa parte do conteúdo deste livro pode parecer pesada, por isso tentei evitar o tom acadêmico e adotar uma linguagem coloquial. No entanto, a melhor forma de utilizar este livro deve ser decidida pelo leitor. Recomendo seguir minhas orientações, mas o essencial é usá-lo de forma que traga o máximo de benefícios e aprendizado. Este é meu verdadeiro objetivo: ajudar o leitor a assimilar as informações que recolhi e aplicá-las em todos os aspectos de sua vida. Use-as para dar consistência à sua vida e para se comunicar com habilidade em todos os aspectos. Seja qual for o caminho que você escolher, eu adoraria receber seus comentários. Por favor, me conte o que funcionou para você, o que não deu certo e sobre quais aspectos gostaria de se aprofundar. Essa ajuda nos faz melhorar sempre e, quem sabe, uma de suas sugestões poderá ser incorporada nas futuras edições deste livro. O Kevin Hogan, doutor em psicologia. Então, nós temos aqui. Como eu ganhei esse livro de outra pessoa, já vem com essas anotações, tá? Mas eu nunca risco livros. Embora eu tenha um pouco de vontade, mas eu nunca faço isso. Então, A Linguagem Secreta dos Negócios. Belo título. E o melhor de tudo é que descreve a forma perfeita a comunicação não verbal. Talvez você tenha percebido que o uso das expressões comunicação não verbal e linguagem corporal quase como sinônimas algumas vezes. Por isso, acho importante defini-las com precisão desde já. Na verdade, a linguagem corporal faz parte da comunicação não verbal. Essa é relacionada com a postura do corpo, e os gestos e o olhar e o próprio corpo. A comunicação não verbal inclui tudo isso, além de outros fatores, como a forma de se vestir, as normas sociais sobre vestimenta e comportamento, os enfeites e tatuagens escolhidos, a distância mantida na hora de conversar com alguém, o modo de usar o tempo e o espaço e até mesmo o tom e a entonação da voz. É nesse nível de comunicação não verbal que ocorre a linguagem secreta dos negócios. A grande maioria das mensagens é transmitida de forma não verbal. Nessa forma de comunicação, todos os elementos exercem um impacto importante sobre as pessoas. A maioria, porém, age ao acaso de forma intencional e por isso envia mensagens que acredita dizer uma coisa, quando a leitura que as pessoas fazem é bem diferente. Por isso, tão poucos indivíduos são capazes de exercer influência sobre as demais. Poucas sabem se comunicar com clareza, e a confusão na comunicação é comum. Mas por quê? Porque as pessoas nunca aprenderam a usar o ambiente, as mesas de trabalho, a cor de suas casas, as joias e enfeites, o comportamento das saias. O comprimento das saias, a largura das calças e as tatuagens, entre outros itens, para influenciar as demais. Ai, desculpa, eu acho que eu li esse parágrafo errado. Mas por quê? Daí é a resposta. Porque as pessoas nunca aprenderam a usar o ambiente, as mesas de trabalho, a cor de suas casas, joias e enfeites, o comprimento das saias, a largura das calças e as tatuagens, entre outros itens, para influenciar as demais. E, quando se pensa nisso, vem a terrível realidade. As palavras que você e eu dissemos são importantes, mas a comunicação não verbal é ainda mais. Um exemplo, em um ambiente de trabalho, uma profissional tenta conseguir a atenção dos superiores e, se possível, uma promoção para as tarefas que realiza e começa a usar blusas com decotes mais generosos. Ela consegue chamar a atenção? Sim, consegue. E quanto à promoção? Nem pensar. Diversos estudos revelam que as mulheres que atuam na área de vendas, com exceção dos casos de cassinos e resorts, conseguem prender por mais tempo a atenção do interlocutor se usarem trajes mais ousados.
Mas qual a outra consequência? Elas fecham menos negócios. O modo de se vestir é decisivo. A expressão linguagem corporal é utilizada à exaustão. Uma pessoa pode dizer a linguagem corporal dela durante a reunião foi negativa, enquanto outra pode afirmar que a linguagem corporal de tal pessoa revelou muita agressividade e intimidação. Nos dois casos, porém, a linguagem corporal constitui apenas uma parte do processo de comunicação, que resulta que resulta em conclusões específicas ou na determinação de impressões sobre a outra pessoa. E essas interpretações podem ser acertadas ou não. Falamos da linguagem corporal como se fosse um aspecto à parte, uma atividade distinta e não relacionada a outras características como a palavra, o tom de voz, o ritmo, o volume da fala, entre outras coisas. Na verdade, todos esses elementos atuam em conjunto e é muito difícil, se não impossível, isolá-los totalmente. Apesar das complexas relações que formam a comunicação, os pesquisadores e cientistas conseguiram estudar algumas partes e complementos e chegar a uma compreensão maior como esses elementos atuam individualmente no conjunto. A linguagem corporal e outros elementos da comunicação não verbal são componentes da comunicação que podem ser observados e mensurados, o que permite que nosso conhecimento sobre o assunto aumente sempre. Este livro aborda a linguagem corporal e a comunicação não verbal, a linguagem secreta dos negócios. E esse é o grande volume de informações que quero partilhar ao longo da leitura. Você pode utilizar tudo o que aprender para agir de forma mais influente e também para conseguir ler corretamente as outras pessoas, como os movimentos corporais humanos em geral, são regidos pela lente não consciente. A pessoa observada, além de não ter consciência da mensagem que está passando, pode nem sequer concordar com ela. Provavelmente você irá reler o que acabo de dizer. Um dos motivos para haver tantos problemas na comunicação é porque, em geral, as pessoas vivem no piloto automático. Raramente usamos nosso raciocínio consciente. Se tivéssemos que agir de forma consciente em tudo o que fazemos, não conseguiríamos terminar nenhuma tarefa e morreríamos em acidentes de trânsito em uma semana. No nível da não consciência, quando nossa mente age sem pensar, o cérebro manda impulsos para que o corpo se movimente, pare, observe, resista, corra, se esconda, mas o que você quiser acrescentar a essa lista. E tudo isso acontece antes que a área do pensamento, região cortical do cérebro, entre em cena e tome consciência do que o corpo está fazendo. As palavras saem da boca e antes que a pessoa se dê conta, já disse algo que preferiria não ter dito, embora tenha expressado exatamente o que sentiu. Às vezes, o cérebro cortical está afinado com o não consciente, mas algumas vezes os dois podem levar a comportamentos profundamente dissonantes. Na realidade, um grande número de pesquisas revela que não existe uma relação significativa entre a personalidade e os comportamentos não conscientes e a personalidade e os comportamentos conscientes. Diga, uau! É. Por isso, no contato com as pessoas, você pode interpretar uma coisa quando na verdade elas estão pensando de forma totalmente diferente. Enfim, se você utilizar esse livro para aprender a ler o aspecto não consciente e usar a informação como meio de prever o comportamento e as decisões automáticas, o que acontece rapidamente sem passar pelo cérebro cortical, terá muito mais sucesso na hora de decifrar as pessoas e antecipar seu comportamento. Será capaz de influenciar mais os outros e saber quais seus próximos passos, bem mais do que imagina. Mas você irá saber o que elas estão pensando em nível consciente? Então, não é a melhor forma de você usar a leitura da linguagem corporal. Esta não é a melhor forma de usar a leitura de linguagem corporal. Um exemplo rápido. Você se descobre observando alguém e em seguida cai em si mesmo e pergunta por que fez isso. A pessoa não é bonita e você não tem o menor interesse nela, mas algo atraiu sua atenção.
para aquele estranho. No mundo dos negócios, esse tipo de comportamento pode causar grandes problemas. Tente dizer a essa pessoa que era só o seu não consciente, que estava agindo, mas é nada mais. Nesse caso, é isso mesmo. Seu não consciente pode ter direcionado seu olhar para identificar naquele indivíduo uma ameaça ou alguma semelhança com alguém que teve um papel de destaque, em geral, no aspecto emocional e nada positivo no passado. Seja qual for o caso, não dá para saber porque o não consciente envia determinado comando ao corpo, mas apenas avaliar os resultados. Você aprendeu algo, assim como a outra pessoa, e provavelmente as lições não foram as mesmas. Com frequência, a linguagem secreta dos negócios aborda as formas de influenciar o não consciente e os comportamentos ditados por ele. Assim, também é muito importante influenciar o nosso consciente. Ao ler este livro, sempre tenha em mente essas diferenças. Os pensamentos e comportamentos das pessoas não se relacionam com algo imediato, como sempre gostamos de acreditar. Em geral, nosso consciente é mais influenciado pelas palavras, enquanto o não consciente recebe mais influência de outros fatores, como a comunicação não verbal, incluindo a linguagem corporal. Para saber mais sobre o não consciente e a ilusão do desejo consciente, consulte a ampla discussão disponível no endereço. Vou pesquisar. Então, já li 16 minutos, nós vamos parar aqui na página 32, né? Porque tem mais páginas aqui, até chegar lá adiante. Eu só convido com que você consiga participar deste processo comigo e comente aqui o que você achou importante para eu poder conversar mais a respeito. E também conversar ali, escrevendo mesmo ali nos comentários. Eu agradeço por quem esteve aqui presente e pôde participar e convido você para a próxima leitura. Até mais!